Bom, já estamos no ar. O Cast do Bom recebe hoje, aqui no estúdio do Bom da Notícia, a deputada federal Gisela Simona. Ela acaba de assumir uma cadeira na Câmara Federal. A Secretaria Adjunta do PROCON estadual tomou posse no dia 7 de julho na Câmara Federal, com a ida do deputado Fábio Garcia para a Secretaria da Casa Civil no governo de Mato Grosso. Em seu discurso na Câmara, Gisela fez compromisso desses 4 meses, desses 121 dias, dar o seu melhor pelo povo mato-grossense, ao lembrar que a sua luta por um mandato na Câmara Federal sempre foi por entender que aquele seria o espaço, o fórum ideal para as grandes discussões em defesa dos direitos do consumidor. Aliás, Gisela sempre disse que disputou vaga no Parlamento Federal por acreditar que no Congresso ela poderia ser mais útil para a população de Mato Grosso, porque é onde as leis que atingem o consumidor são feitas e que as pautas ligadas a esse tema têm muitos lobbies de grandes empresas e dos grandes conglomerados econômicos. Assim, sem uma voz forte na Câmara que defenda esse consumidor. Cuiabana, nascida e criada no bairro do Posto, Gisela é filha de mãe professora e pai advogado. Formada em Direito pela Unemate, com pós-graduação em Direito do Consumidor. Mas Gisela também já disputou 2 vezes. Uma vez, na primeira vez, a Gisela era só mesmo a mulher do PROCON. E os internautas vão lembrar disso. Ela era uma coisa muito cristalizada e várias vezes a Gisela esteve aqui conosco como convidada. Ela era... Todas as vezes que a gente falava sobre a questão da energia, da água, é uma história assim... Eu nunca pude imaginar, dava assim 11, 12, 13 mil visualizações. Então ela saiu pela primeira vez e cravou, acho que na época, 51 mil votos, né? Depois disputou a prefeitura de Cuiabá, ficando em 3º lugar, e cravou de novo quase 53 mil votos. Voltou agora a disputar e ficou na suplência, agora assumindo com o Fábio na Casa Civil. Na verdade, é uma dança das cadeiras, né? O Mauro Carvalho assumiu a senatória com a licença médica do senador Wellington, Fábio na Casa Civil e, meu Deus, graças a Deus, enfim, mais uma mulher linda, maravilhosa, aguerrida na Câmara Federal. Boa tarde, obrigada por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, Marisa Batalha, né, jornalista que eu admiro tanto, uma mulher que nos inspira tanto, doutora Bárbara Lenza, né, já ia apresentar nossa neném. Uma advogada que também, aí eu sou do clube de fãs, né, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e agora nessa condição de deputada federal, né, por conta de toda essa trajetória que você narrou aí e que nós sabemos que para nós que somos mulheres, né, as lutas elas são um pouco mais intensas, né, então quando a gente consegue ocupar espaços importantes, né? Isso sempre tem que ser ressaltado. Né? Antes de começarmos essa entrevista, eu costumo depois de apresentar a nossa convidada, porque a Bárbara já está ficando, já uma história do Bom da Notícia. Ela hoje está na bancada, a doutora Bárbara Lenza Lana. Ela é uma estudiosa dos direitos da mulher, uma das poucas advogadas no país que advoga só para mulheres e faz uma luta exaustiva pelo fim da violência, né? Pelo fim do feminicídio. Enfim, a Bárbara tem aí uma extensa trajetória em favor da mulher. Sim. Obrigada por mais uma vez estar conosco, meu amor. Eu que agradeço, é uma honra ladear com você. Ladear. E ladear também com a deputada Gisela. Né? Enche a boca. Nesse momento tão importante da história. Eu realmente estou feliz. Quando eu encho a boca. A Gisela chegou. Né? Assim, eu encho a boca, principalmente agora. Gisela entra na Câmara e olha que coisa mais interessante. Ela constrói um momento histórico na política mato-grossense quando vocês acabam sendo 4 mulheres, né, 50% da bancada mato-grossense na Câmara Federal, hoje é composta por mulheres, sem contar a senadora Margarete Busetti, que hoje coordena a bancada federal. A bancada federal. Como a senhora, eu não vou te chamar de senhora, Gisela, porque você é uma menina linda, como é que você se sente marcando a história, né? Eu acho que 121 dias é muito pouco
mas marca a ida de Gisela, mostra quem é Gisela. Mas como que é ser hoje, historicamente, 50% da bancada mato-grossense no Congresso Nacional? Então, é um momento muito forte nessa questão da representatividade, né? Porque vejam que nós, mulheres que participamos de coletivos, né? É muito importante que momentos como esse sejam valorizados, exaltados, porque é realmente um momento histórico, né? Nós termos aí, a todos é importante lembrar que na Câmara Federal, Mato Grosso tem direito a 8 vagas e hoje nós somos 4 mulheres, né? Então, eu tenho como... Quem que é a senhora? Sou eu, a Coronel Fernanda, a Amália Barros, né? Nós temos a Flavinha, que está substituindo o Juarez Costa, né? Que participam aí dessa bancada. Então, somando aí 4 mulheres, né? E eu já tenho um compromisso, né? De logo que terminar o recesso parlamentar, estarei aí convidando as colegas de bancada para que nós possamos tomar um café e juntas nós possamos ali ver um projeto de lei que nós pudéssemos apresentar, né? Em nome da bancada feminina. Eu acredito que isso seria muito simbólico, né? Espero e já faço o convite aqui, aproveitando esse programa aqui com mulheres, para as colegas de bancada, que a gente possa focar em algo que nos une como mulheres e apresentar esse projeto, que será um projeto de Mato Grosso para o Brasil nesse momento histórico que nós vivemos. Você tem uma ideia, Gisela? Na verdade, eu pensei em várias situações, Marisa, mas como eu acredito que seja muito importante uma decisão coletiva, sim. Né? Eu prefiro não adiantar nada para que realmente seja algo que nasça dessa conversa, né? Que seja algo criado por todas, né? E ele não tenha o DNA nem de Gisela, nem da Coronel Fernanda, nem da Malha, mas que seja realmente algo que foque esse momento único que Mato Grosso vive. Porque, na verdade, a gente conversava antes de iniciar o Caixa do Bom, com relação às leis. Nós temos leis, boas leis, não sei se ela abarca todas as nossas necessidades, senão não teríamos aí índices ainda tão altos de feminicídio, de violência, né, de meninas e mulheres. Mas a gente trabalha muito mais com a falta de aplicabilidade dela. Talvez seja a construção ao entorno de dar mais legitimidade aos movimentos, porque quando você quer reforçar ou fazer uma pressão, somos nós, coletivos, que fazemos essa pressão, né? Exato. Inclusive, a gente conversava um pouco antes de iniciar o programa, a doutora Bárbara Lenza, que é advogada, né? A gente sabe que, em termos de leis em si, nós temos, né? Nós já temos leis hoje que seriam suficientes, com penalidades, inclusive rigorosas. Para a questão da violência política, por exemplo. Mas, na prática, é que a gente sente, né, essa ausência de aplicabilidade da norma da forma dura como ela deve ser. Então, muitas vezes, se procuram outros crimes com penas menores para se enquadrar um determinado fato e não se enquadra, né, naqueles que realmente foram alvo de grandes conquistas aí das mulheres como um todo. Então, eu acredito, sim, que nessa questão dos coletivos, e a gente pode talvez até fomentar isso por meio de audiências públicas, né, onde nós podemos... Seria maravilhoso, aliás. Essa questão da aplicabilidade, né, das normas que já existem, né, muitas vezes até desconhecidas da grande maioria das mulheres, né, então fomentar esse conhecimento da lei, né, talvez até mesmo envolvendo os atores aí da área jurídica, do sistema de justiça como um todo, para fomentar essa aplicabilidade. Criando até grupos reflexivos sobre isso. Exatamente. Né? Acredito que isso é muito importante, porque é isso, né? Não é só uma questão da criação de normas, mas é especial da aplicabilidade dessas normas. A Gisela entrou com uma fala bastante dura. Não é dura, a palavra, quando se trata de Gisela, é tão delicada que não é uma palavra dura. Mas uma fala bastante responsável de olhar para a Câmara Federal como um fórum, o fórum certo, especial, para se discutir a questão dos direitos do consumidor.
Ao contrário, não sei se é ao contrário, mas me parece que ainda há um distanciamento dessas leis em favor do consumidor. O que hoje, sob o seu olhar, na sua opinião, falta de verdade discutir e aplicar com relação aos direitos do consumidor para fazer valer essa luta exaustiva contra erros em água, energia, telefone. A telefonia, por exemplo. A telefonia, como nos é dada em Mato Grosso, ela é jurássica. Sim. Não é? Inclusive, exatamente, assim, são aparentemente projetos muito simples, mas eu acredito que resolvem a nossa vida, né? Eu que no Procon sempre fui uma pessoa, eu não fiquei, o meu tempo de Procon, e às vezes as pessoas me chamam de Gisela do Procon, né? Não é só exatamente por ter sido dirigente do órgão, mas porque eu sempre fiz muita questão de, inclusive, de atender o cidadão, de entender o problema que ele está vivendo, né? Então, hoje a gente tem algumas situações, a questão da telefonia mesmo, né? Hoje nós temos, inclusive, uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa, mas que a grande resolução, ao meu ver, desse problema, ela está numa lei federal, que é a Lei Geral de Telecomunicações, onde até o momento nós não temos a internet móvel considerada um serviço essencial no Brasil. O que nós temos hoje considerado essencial é a internet banda larga, que é essa que a gente acessa pelo Wi-Fi e tudo mais. Então, você tem que, muitas vezes, estar numa cidade em que você vai até um comércio que tem um sinal liberado para você acessar, porque senão no seu celular a internet não funciona, né? E por que isso acontece? Porque hoje você não tem a declaração de essencial, então as empresas de telefonia instalam a internet naqueles lugares onde tem bastante gente, porque é rentável para elas. Sim. Né? Mas lugares com pouca população, né? Na área rural, nas estradas, nas rodovias de maneira geral, você vê que o sinal não pega porque não tem antena próxima, porque isso não dá lucro para as empresas. Você deve, aliás, se ressentir demais nas suas viagens, né? Muito. E agora, quando você tem a questão da universalização, há uma obrigação de fazer a cobertura de todo o território nacional. Mas hoje isso não é feito exatamente porque não é obrigatório. Né? Aí fala, mas você vai fazer o mercado instalar antena numa comunidade onde tem pouca gente, eles jamais vão querer isso. Nós temos fundos hoje na área de telecomunicações com bilhões parados em que poderia ter um incentivo para as empresas também irem para áreas menos populosas, né, e fazer com que esse serviço, que é tão importante hoje, chegue a todo mundo, né, porque vejam que a população, principalmente de classe baixa, hoje ela não tem em casa um computador de mesa, um notebook, ela tem um celular, Sim. onde ela acessa, né, a internet. Sim. E hoje até mesmo quem recebe um benefício do governo federal, né, ele recebe por meio, muitas vezes, de um banco que ele precisa acessar um aplicativo. Ele necessita, né, da internet. Exato. Então, ele tem, às vezes, um celular, né, para poder fazer esse acesso. Então, nós precisamos melhorar o sinal. Isso seja do ponto de vista das pessoas. Hoje, nós que vivemos aí o estado, o grande ranking econômico é o agronegócio. Hoje tem máquinas na área rural que poderiam funcionar totalmente remotamente, né, mas que muitas vezes você ter essa questão, a manutenção delas, que às vezes é feita só por pessoas de fora do país até, e que poderia ser feito online, mas que a gente tem essa dificuldade. Então, eu acredito que é algo que atende interesse de todos, né? Mas que hoje, como o lobby das empresas de telecomunicações é muito forte no sentido de não querer investir onde não dá de imediato uma lucratividade, então isso fica parado. Como é que casa, por exemplo, a sua fala, a sua luta pela busca dessa universalização com uma CPI da telefonia dentro da Assembleia? Quando você diz, olha, vai precisar de conversar com a Anatel. Sim. Não tem como. Então, em que momento a Gisela pode entrar e pode fazer uma aliança com o Diego Guimarães, que é a pessoa que preside essa comissão? Em que momento podem se unir forças e reforçar essa luta? Não, eu acredito que
Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu acredito que há o interesse, né? Eu já havia, inclusive, conversado com o deputado Diego Guimarães na condição de PROCON, né? Que eu disse para ele que é possível, sim. Essa CPI aqui, ela vai poder avaliar um pouco qual que é o investimento que cada operadora tem trazido para o Estado, dar uma cutucada importante para isso, mas a solução também, né? Ele já próprio declarou aí a quantidade, o déficit de antenas que hoje tem no nosso Estado. A gente só consegue tornar isso obrigatório se realmente a gente tiver uma legislação que obrigue isso. Na boa vontade, isso não vai acontecer. Mas a legislação tem que ser na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Essa lei só pode ser lá, né? Então, a gente vai estar... nós estamos aí, como eu estou, né? Hoje, nós estamos fazendo aí praticamente, nós estamos nos 10 primeiros dias de mandato, né? Então, está tudo muito recente. Então, nós já fizemos aí, já pedimos para a equipe fazer toda uma busca do que nós já temos nessa área hoje em andamento, né, para que a gente vê se isso realmente é algo que é originário nosso, se é algo que já tem na Câmara algo parecido com isso, para que a gente possa fazer isso e trazer, inclusive, para a CPI, pedindo o apoio da CPI nesse sentido, que fortalece muito o projeto para que, de fato, ele se torne real. A Gisela, além de ser uma pessoa muito clara... Olha, você sabe que eu roubo ela de qualquer um, né? Roubo ela de você, da Sandra, que está sentada ali. Eu sou um terror. Então, eu juro que eu faço essa, depois você entra, minha advogada, inclusive, juridicamente, você pode me processar. Mas, assim, além dessa questão, e é uma questão que eu acompanho, e acompanho até por meio com a Sandra. A gente conhece há pouco tempo, sabe? Uhum. A gente tem uns 30 anos que a gente já se conhece. Gente, eu não sou do tempo da alfazema, tá? Vocês estão achando que eu sou do tempo da alfazema, eu não sou. Isso era da mamãe. Mas, assim, eu te acompanho e sempre você fez essa luta pela questão mesmo do direito do consumidor. Mas nunca se furtou também as outras lutas, como a política, a sua luta contra a violência política de gênero, contra o racismo. Hoje tem tem um olhar da deputada também, em particular, em especial, dentro da Câmara Federal, para fazer um debate, para ampliar um debate com relação, por exemplo, ao racismo? Sim, inclusive algo que é interessante compartilhar com vocês, né, que quando eu estava ali na iminência de tomar posse, a primeira acolhida que eu tive foi do Ministério da Igualdade Racial. Que lindo! Né? Então, foi muito bacana isso, porque a assessoria de imediato identificou que eu iria tomar posse, né, já me dando boas-vindas e fazendo acolhida. Fizemos já uma primeira reunião com as parlamentares negras do Brasil, o que eu achei bastante importante, até porque nós vivemos agora o mês de julho, que é o Julho das Pretas, né? Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, essa é uma data bastante significativa, né? E que, inclusive, eu estarei lá dia 25 em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde fui convidada também pelo CEPIR para poder estar lá. Dia 25 agora de julho? Dia 25 de julho, né? Que é o dia comemorativo, onde, inclusive, estarei fazendo uma palestra sobre a violência política, né? Contra a mulher. Então, é algo que, nesse momento, né, a gente tem essa representatividade, né, e que para mim é muito importante, né, a gente sabe a luta desde os nossos ancestrais para que a gente pudesse hoje estar ocupando os espaços que nós estamos ocupando, que embora seja uma minoria que ainda consiga ocupar, numa Cuiabá, por exemplo, que é absolutamente negra, né? Exato. Que eu acho lindo. E nós temos essas, então existe a bandeira, nesse período que estarei como deputada, nós vamos enfrentar duas pautas importantes para o Brasil, que é a questão da reforma tributária, que ela saiu agora da Câmara, vai para o Senado e vai voltar, e também teremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E um dos pontos que o próprio Ministério da Igualdade Racial nos coloca é que no orçamento, né, em determinadas áreas, nós precisamos ter esse recorte, tanto mais pertinho para cá. Tanto o recorte de raça como o recorte de gênero. Dentro da reforma tributária, deixa eu entender e deixa que meus internautas entendam.
A LDO, tudo bem, porque a gente é uma briga para a inserção de pelo menos um recurso voltado para a questão. Mas a reforma tributária, você pode adicionar a discussão de gênero e de racismo? Não diretamente, né? O que a gente sabe é que hoje, quando você faz o recorte econômico da sociedade como um todo, Sim. você tem, né, a população que às vezes não, que é mais carente, né? Ela acaba, a base da pirâmide aí, ela acaba sendo constituída muito por mulheres, por negros, Sim. né? Então, automaticamente, quando você trabalha numa reforma tributária, né, como foi aí aprovado esse experimento, a desoneração da cesta básica, foi por perfeito. exemplo, que foi muito importante, é algo que você está beneficiando, né? Mas a questão que também é algo que ainda, vamos colocar aí, ainda é algo que nós precisamos conquistar de uma forma mais clara nessa reforma tributária, é exatamente porque, assim, nós não queremos só simplificar os tributos, nós queremos reduzir os tributos, né? Então, num primeiro momento, está claro que houve uma simplificação de diminuição de tributos, mas ainda como as alíquotas exatas não foram aprovadas em definitivo, então ainda se tem um ponto de interrogação muito grande se realmente nós vamos ter uma redução. E um espaço-tempo absurdo, né? Até que a reforma tributária se dê por completa, acho que é 2043? Isso. É muito longa. É muito né? longa. Em termos de história, não é. Porque, em termos de história, em termos claro que de não. História, não é. Porque é necessário que seja, não longa por morosidade, mas longa por cuidados, porque, por exemplo, quando Gisela, ela traz essa questão da diferenciação, né? Do olhar interseccional, da interseccionalidade, com relação à classe, gênero, etnia, raça, né? Isso quer dizer o quê? Que aqueles invisíveis, eles precisam ser vistos da maneira que eles existem. Esse Dia da Mulher Preta, por exemplo, é muito importante, né? E uma das precursoras, uma das mulheres que levantou, que suscitou essa discussão foi justamente Sojourner Truth. Né? Numa discussão em que homens e mulheres discutiam sobre os direitos das mulheres e, de repente, ela interrompe toda aquela discussão lá no início, né, quando se falava em direitos da mulher, e ela começa a dizer: eu aro terra, eu enterrei os meus filhos, eu carrego peso, eu cavalgo e eu não sou uma mulher. Né? Então, quer dizer, eu sou uma mulher e não tenho os mesmos direitos. Eu não né? sou uma mulher. Na primeira onda do feminismo, inclusive, quando as brancas saíam para reivindicar, as pretas ficavam escravizadas em casa. Então, é necessário que isso seja visto. Porque não é pura e simplesmente, quando a gente fala de gênero, né? A gente fala de gênero, homem e mulher. É prejudicado, esse daqui é mais exaltado, tal. Mas a gente não enxerga a base da pirâmide ali, onde então, todo mundo a pisa. desoneração, a simplificação, que eu acho muito interessante, mas a redução que se busca, que eu acho, porque que eu acho muito interessante. O olhar do mercado é interessante, mas perigoso. Porque o mercado, ele nunca trabalha com a base da pirâmide. Ele trabalha lá no pico. Então, vai ser necessário reforçar movimentos populares todo o tempo para que essa base, que, como você mesmo disse, toda permeada por negros, mulheres, pelas minorias, elas possam mesmo não se conter. Que bom, tem a desoneração da cesta. Mas olha o tanto de coisas a mais que são necessárias. Sim, né? Inclusive, por essa questão da cesta, na verdade, os itens da cesta básica diminuíram, né? Antes, cada estado tinha uma formação de cesta básica e agora teve que se uniformizar para o Brasil todo, né? Existe dentro da reforma tributária uma proposta de cashback, né? Que eles estão dizendo no sentido que a população mais simples, porque o que se coloca? Que a pessoa pobre e a pessoa rica, quando você compra um bem de consumo,
você paga os mesmos impostos, Sim. né? Mas a pessoa mais simples, ela teria como uma forma de ter um retorno daquele imposto que ela pagou igual, né? A pessoa com um poder aquisitivo maior. Mas como a cesta básica menor? Mas como isso ia funcionar na prática, para os outros itens, né? Como isso vai funcionar na prática também ainda não está muito claro, né? E algo que, isso eu vou ter que tentar conviver com isso, vou conviver com isso no Congresso, né? Algo que não passa muito tranquilo pela gente é porque os textos de projetos de lei para aprovação, eles chegam de véspera. Né? Então, a própria reforma quase tributária... sempre para te pegar de surpresa, né? Exato. A própria reforma tributária, que eu não tive a oportunidade de votar, mas eu estava lá ao lado do Fábio Garcia acompanhando aqueles últimos momentos, na noite de véspera da votação, né, foram passados aos parlamentares 160 páginas com o texto oficial da reforma. Até então, eu li 141, Bárbara. Até se viria os pontos principais, sabiam todas as discussões, estavam tendo diversas reuniões, mas como realmente estava escrito para você votar e falar, não, o que estão falando é o que está aqui no texto, se passou à noite. Então, de véspera. Então, isso é muito complicado quando você espera, né? E eu estou falando como cidadã, você espera que o seu parlamentar saiba tudo que realmente ele está votando, que ele, inclusive, te esclareça os pontos que estão sendo votados, e muitas vezes o parlamentar, ele vota ali no escuro, porque ele não tem esse tempo hábil para poder 160 páginas não é uma brincadeira, né? E é um assunto complexo, né, Marisa? Você que falou que leu essas páginas aí... Não entendi metade. Você lê, né, no primeiro momento... Até entendo. Até entendo, mas agora eu me dei... Não é assim, internauta. Mas assim, tem algumas coisas que é mais com menos, com meio vezes 6, mais a taxa do Selic, mais retirando o juro da mora dela, não sei o que. Eu falei assim, eu prefiro a física quântica. Uai, Não, eu mesmo... e aí eu digo, né, nós não sabemos tudo e nem somos obrigados a saber tudo. Então, na nossa vida, a gente vai se deparando com alguns temas que nós precisamos buscar quem é especialista, quem é técnico nessa área, para você se aprofundar. Então, eu já estou aí com algumas agendas feitas para que a gente possa aprimorar, né? E aí ter uma equipe para isso, né? Equipe para isso, e setores que muitas vezes são os mais afetados com algumas medidas que ali estão previstas. Então, nada mais adequado, ao meu ver, de ouvir quem é diretamente afetado com cada situação. Então, você tem os profissionais liberais, você tem o pessoal do comércio, você tem aquele pessoal que vende pela internet, você tem o pessoal, né? Então, tudo isso são setores... Eles temiam muito, né? O comércio, as escolas, os dentistas. Aquela história bem paroquial, né? Mas todo mundo temia. E isso me parece que ficou bem claro, vai estar bacana. Né? Mas tem alguns outros pontos que precisam ainda ser estudados, em que pese que eu acho que o governador Mauro Mendes mandou muito bem. Não, né? Esse envolvimento dele ele morou em Brasília. Ele foi morar em Brasília. Ele brigou pelos incentivos, ele brigou para a manutenção do FETAB, né? Exatamente. Então eu vejo que é isso, né? A questão que hoje a gente não pode se deixar levar em Brasília, né? Nós sabemos que desde a eleição a gente vive um momento polarizado no Brasil, né? E eu acredito que na medida que acabou a eleição, nós, né, como a própria lei diz, eu estou hoje eleita para representar o povo. Né? Então, na verdade, eu não posso ser o contra pelo contra, né? Nem o a favor, porque eu sou da base. A gente precisa realmente votar consciente, né, que aquilo é melhor para as pessoas. Né? Então, eu acredito que, pelo menos eu tenho muita tranquilidade nessa independência, né, de fazer um voto que realmente a gente entenda que seja melhor para a população, porque é isso que me será cobrado, né, no meu dia a dia. Então, é poder justificar que votei sim ou votei não, mas exatamente porque você está ali participando de um processo legislativo que é importante, né? E que não dá hoje mais para você simplesmente falar, não, eu votei contra porque a reforma é de fulano ou de Beltrano. Isso não existe mais, né? Até porque ela estava ali engavetada
30, 40 anos. Exatamente. Né? Na verdade, todos nós aí, né? Eu, quando fiz direito lá, a gente já falava que o Brasil precisa de uma reforma tributária, né? Seja para simplificar, para diminuir as desigualdades de maneira geral, né? E que nós precisamos, então, fazer esse esforço, né? Claro que, assim, se esperava, né? A Bárbara falou que não é muito, né? Mas, assim, por exemplo, num primeiro momento ali, quando ainda estava se cogitando, o meu desejo era que se adiasse a votação para se ter mais tempo para discutir. Todo mundo para queria discutir, para o diálogo. Sem a toque de né? caixa, Sem né? ser a toque de caixa, né? Mas quando se viu que realmente o presidente ia colocar na pauta, aí o melhor foi o que o governador fez, o que o próprio Fábio Garcia fez, que foi para ir para as negociações. Sim. Né? Vamos tentar aprovar o melhor possível, né? No Senado, a gente tem uma igualdade, né? Para quem está nos assistindo, não sei se todos sabem, mas o número de deputados, ele é proporcional ao número da população. Então, enquanto Mato Grosso tem 8 deputados federais, São Paulo tem 73. Sim. Né? Então, é muito desigual. E numa reforma tributária, onde se via claramente que os estados maiores, com mais população, com mais indústrias, eles tinham vamos colocar assim, eles seriam mais beneficiados, beneficiados, sem levar em conta o distanciamento e um estado continental como é o Mato Grosso. Exatamente. Né? Então, é isso. Quando você fala de acabar com incentivos fiscais para um estado como Mato Grosso, isso é péssimo, porque nós temos um problema de logística, nós temos vários tipos de situação. Para de motivar a industrialização. Exatamente. Então, como é que se hoje nós queremos tanto indústria para gerar emprego sem incentivo? Né? Por outro lado, né, a gente sabe, as críticas aos incentivos são justas no sentido de que falta fiscalização, falta regulamentar esses incentivos para que realmente a gente consiga ver a aplicabilidade disso na prática, né, com relação ao retorno social disso, né? Então, são pontos aí que eu acredito que lá no Senado, né, com 3 senadores por estado, a gente vai ter... Então, esse contraponto que eu acho que o internauta gostaria muito de saber. Se é proporcional na Câmara o número de deputados, no Senado não. Não é. No Senado... Todo estado da federação tem 3 senadores, independente do número de habitantes. Então, ali, o peso do nosso voto é igual a São Paulo, né, a Minas Gerais, a esses grandes estados. Então, daí é que se espera que nessa rodada de negociação, estados como Mato Grosso, o Norte, o próprio Nordeste, a gente tenha um peso igual ao Sul-Sudeste, né, e ali saia já um texto melhorado daquilo que está. Né? Então, é essa a expectativa. E quando chegar na Câmara, a gente vai reavaliar tudo que passou para poder aí ver a decisão, tomar a decisão do voto. Só para mostrar ao internauta, porque isso dá um nó mesmo. O ritual, esse rito, primeira, segunda votação na Câmara, segue para o Senado, volta para a Câmara, revê alguns pontos, aí que se vota ou se decide e vai à sanção da presidência? Exato. Né? Se tiver alteração de novo na Câmara, volta para o Senado de novo. Né? Mas se a Câmara concorda... Vai para lá, vai para cá, vai para lá. Sim. Agora, se a Câmara já fecha com o texto do Senado, aí já vai para a sanção ou veto presidencial. Então, pode-se, claro, deve-se fazer, todo o tempo, essa discussão que está agora, será feita pelo Senado, terá também aqui, ao entorno, uma equipe, o acompanhamento dos deputados. Sim, com certeza. Né, com certeza. Agora nós já temos aí o texto que foi para o Senado, né? Que foi para o Senado, então isso já está sendo estudado. Então, acredito que com muito mais maturidade a discussão ela passa daqui para frente. Né? Porque que a Gisela diria assim, se eu pudesse colocar mais 2 coisas dentro dessa reforma, que seriam essenciais, qual que seria uma que fosse? Não, na verdade, o que eu vejo assim, primeiro, quando nós falamos da necessidade de uma reforma tributária, faltava exatamente clareza. Clareza. Né? Hoje, se você, consumidor, pegar a sua conta de energia elétrica, você vai calcular o imposto que está lá, tem um tal de cálculo por dentro, por fora, que você nunca sabe o que você está pagando de impostos, né? Então, e essa questão da alíquota, por exemplo, que vai ser decidida lá na frente ainda, é algo que precisa ficar muito claro para a gente realmente ter a certeza se isso vai baixar os tributos ou não.
né? Então, eu acredito que... Então, não é só simplificação. Não é só simplificação. Nós precisamos aí ver mecanismos de nós podermos realmente ter aí essa questão da redução dos impostos, que é algo que ainda não está claro. Então, isso para mim é o principal, assim, pensando na população, a população de baixa renda, nós precisamos ter a redução de impostos, que ainda não está clara, né? E nós precisamos aí ter essa clareza na cobrança dos tributos para que a gente não tenha tanto problema como hoje a gente tem. Ou seja, você lista assim, você não vai pagar mais tributo aqui, e energia, água, diesel, não terá essa alíquota, ou terá o máximo de uma alíquota tal. 1,8, 2,3, seria essa clareza que falta. Essa clareza que falta, e a gente tem visto ali no texto que muitas coisas será discutida por aquele conselho, né? Que estão criando um grande conselho com representatividades dos estados, dos 27 estados e mais 27 municípios. Mas muito importante também que se tenha critérios objetivos para que esse conselho possa decidir aquilo que eventualmente ficou omisso nessa reforma tributária, porque... E também não fique prolixo, né? Exato. E para não ficar... E essa falta de clareza, né? Que é a nossa grande preocupação. Porque existem receios de todos os lados, né? Existem receios de municípios que podem se sentir perseguidos politicamente. Existem municípios que, por exemplo, agora a gente tem uma situação que esse novo censo, né? Que municípios reduziram habitantes, outros aumentaram habitantes. Sim. Nem todo mundo concordando com esses novos números que foram apontados e que no final fazem uma grande diferença naquilo que se arrecada, naquilo que se paga, né? Então, tudo isso é algo que ainda está muito obscuro nesse texto da reforma. Eu não queria nem tocar, mas eu vou tocar, gente. Falando nesse processo do censo, com o aumento populacional de Cuiabá, já se discute mais 2 vagas na Câmara de Vereadores. Numa Câmara que acho até que com o vereador Chico 2000 deu mais celeridade, deu mais rapidez, mas aí é ainda uma Câmara pesada financeiramente. Sim, né? Eu particularmente, então, Marisa, sou contra esse aumento de mais 2 vereadores, passar para 27. Seja na Câmara de Vereadores, seja no âmbito nacional, porque o custo é muito alto. Né? O custo de sustentar esses legislativos é muito pesado. Né? Então, eu acredito sim que nós precisamos de alguma forma até aperfeiçoar, né, esse trabalho do legislativo. Ainda acho que a legislação ela é muito omissa em muitos pontos. Quando a gente começa a ter problemas de prestação de contas, quando a gente começa a ter, muitas vezes, não ter uma obrigação de contrapartida por parte desse vereador, do deputado, enfim, de um representante. A gente nunca cobra essa contrapartida. Exato. Né? Então, é algo que ainda fica muito subjetivo. O eleitor, muitas vezes, para votar, ele também não tem acesso, né, exatamente naquilo que se fez ou deixou de fazer, né, durante quem busca uma reeleição. Então, isso faz com que muitas situações injustas aconteçam, né, porque às vezes você tem uma representação que não tem uma contrapartida, né, e se fosse num trabalho de carteira assinada, por exemplo, se você não tem entrega, você não tem salário, né, então você minimamente há essa necessidade, sim, de nós aperfeiçoarmos esse trabalho legislativo hoje no Brasil como um todo. Gisela, a gente fala muito, nós saímos agora de uma eleição de 2022, as pessoas que ganharam, então, aí há pouco mais de 6 meses, e muitos já pré-candidatos a uma eleição do ano que vem, em outubro do ano que vem. O governador já disse que é muito cedo, o vice-governador Otaviano Pivetta também disse que é muito cedo. E outro dia, doutora Bárbara, eu estava aqui com o Maísa, até estávamos falando sobre a Abílio Brunini, todas as polêmicas que a Abílio tem conseguido garantir, né? Eu acho... garantir negativamente, eu acho, porque quando um colunista da Folha de São Paulo chama a Câmara Federal de uma discussão de 5ª série por conta de um deputado mato-grossense,
E eu falo isso muito tranquilamente, porque eu sou uma das poucas pessoas que votei no Abílio, gosto do Abílio e acho que o Abílio precisa rever pelo menos a questão da mulher, né? Mas, assim, e vejo hoje também a senhora na condição de deputada e Fábio Garcia na Casa Civil já falando que, primeiro, você precisa mostrar trabalho e resultados e que é necessário dar tempo para que se faça essa discussão. A senhora também concorda? Sei que a senhora apoia Fábio Garcia numa eventual pré-candidatura, agora pré-candidatura, mas numa candidatura na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, mas também concorda que neste momento é momento de fazimento? Concordo que principalmente aí quem está no mandato, né, precisa mostrar para que veio, né, até para poder eventualmente colocar o seu nome à disposição da população. Esse adiantar das fases, ele acontece muito, vamos colocar aí por conta das organizações partidárias, né, porque quando se começa dentro dos partidos a se criar os diretórios municipais que vão estar à frente das eleições de 2024, você automaticamente fomenta dentro do meio político quem serão os candidatos. Então, isso acaba reverberando para a população como um todo, né, saindo de dentro dos partidos para a população como um todo, e acaba tendo essa visão até ruim da população, né, fala assim, esse pessoal só pensa em eleição, né, não pensa em trabalhar. Mas eu digo o seguinte, que do ponto de vista partidário, nós que estamos fazendo os partidos, nós precisamos ter minimamente uma organização de quem vem... Por conta dos diretórios. Por conta dos diretórios, por conta dessa formação, mas isso jamais deve ser algo que prejudique a atuação de quem está no mandato. Na verdade, quando a senhora fala essa ordem na construção dos processos políticos a partir dos diretórios, é para se criar uma perspectiva, seria de quantos vereadores a União Brasil, por exemplo, que é o partido da senhora, projeta a vitória de quantos vereadores em Mato Grosso, quantos vice-prefeitos, quantos prefeitos seriam isso? Não é nem só a contagem do resultado, mas, por exemplo, vamos imaginar aqui que a nossa advogada, a doutora Bárbara Lenza, que eu torço muito para que ela decida ser candidata, por exemplo. Que ela a OAB ela vai ser. Se ela quiser ser uma vereadora, por exemplo, ela que tem essa pretensão, ela começa nesse momento, sabendo que no ano que vem tem eleição, ela começa a fazer uma sondagem dos partidos. Então, ela quer saber qual será que é o partido que pode melhor me acolher. Então, ela fica de olho nos partidos. E aí, alguém diz para ela assim, Bárbara, não vá para um partido que tenha muitos candidatos com mandato, porque senão você vai ser só escada para eles, porque é muito difícil alguém que está fora da política concorrer com alguém que está ali 4 anos fazendo campanha com seu mandato. O que é verdade. Entendeu? É verdade. E aí, então... Eu vou seguir todos os conselhos. E aí, o que acontece na prática? Então, a pessoa, ela chega para alguém do partido e diz assim, quantas pessoas no seu partido, quantas pessoas o seu partido tem com mandato? Né? Aí vai dizer, olha, eu tenho o vereador fulano, em Cuiabá eu tenho isso, em Várzea Grande eu tenho aquilo, em Cáceres eu tenho eles, né? E a pessoa, então, ela fala, não, tem 1, tem 2, então dá para eu tentar por lá. Então, as pessoas estão tomando a decisão de ir para o partido, e elas precisam saber quem é que vai concorrer para a reeleição, quem é desse grupo seu que vai ser candidato a prefeito. Então, esse momento é um momento de ganhar filiados aos partidos políticos, e quando você não tem, muitas vezes, esses nomes, a pessoa fica insegura de ir para o partido. Porque ela fala, bom, se eles não decidem, não sabe quem né? Você tem medo de entrar numa corrida que você já perdeu. Exato. Seria isso? É por aí. Né? Então, é por isso que, aparentemente, se adianta isso, mas que, por exemplo, para quem quem cuida das organizações partidárias já está até tarde, entendeu? Porque as pessoas estão tomando as decisões de que partido ficam para começar a trabalhar o seu nome, a trabalhar o seu projeto para uma candidatura no próximo ano.
né? Mas que isso, de novo, que isso ficasse, né, do ponto de vista mais para quem está entrando, né? Não exatamente para os mandatários. O mandatário tem que trabalhar, tem É que mostrar toda a ambiência serviço. política é muito midiática, né? Sim. Todos os processos, no entorno dessa ambiência política, dessas discussões, todo um processo de imprensa que se alimenta, se realimenta, Sim. né, disso. E é importante é importante que seja dessa forma, e eu ainda acho que falta publicização, principalmente no que concerne informações mais educativas. Que eu acho que seria maravilhoso. Que para além Sim. dessa Para queda além de braço disso, de quem vai ser o nome, desse processo, dessa Campanhas publicização. educativas, porque- Sim. Né? Como eu vou... Outro dia eu estava dando exemplo da mulher não querer entrar na política por causa da questão de violência política de gênero. Ok. Mas existem também aquelas que têm aquele talento, né? Porque você tem que ter talento. Você tem que ter jeito para isso, né? Tem aquela vocação, não é talento, é vocação. E tem Eu acho vocação uma missão. política, mas não sei o que é. Sim. Não sei como se chega lá. Não sei como me filio. Não sei o que significa estar filiado, né? Não sei a que cargo eu vou alçar voo, né? Então, eu acho que é importante. Eu sempre defendi o ensino da Constituição Federal nas escolas, no Sim. ensino fundamental 2, né? E defendo também o ensino nos projetos nesse sentido, porque a gente fala em legislação, a gente fala em ações afirmativas, a gente fala em reformas diversas, mas a gente não fala em educação da nossa população, educação Política. cidadã, Uhum. cidadã. Sim. A gente não política. adianta você ter, né, todos os tratados decorados e você não ter noção do que você faz dentro da sua sociedade. Você não ter noção do seu papel social enquanto cidadão. Eu vou votar por quê? Porque eu sou obrigado. Para quem você votou para vereador na eleição passada? Não lembro. Para quem foi seu deputado, né? Quantos de nós não pegamos ali o papel no chão? Infelizmente. Olhamos Jura? o número assim, Muita gente. olhamos o infelizmente. número, eu vou votar nesse aqui porque eu não vou deixar meu voto em branco, Isso. né? Sem conhecer, sem absolutamente nada. Eu acho Então, que é tão eu grandioso. acho que Lembro de cada um. mas a nossa educação cidadã, ela não existe. Nós carecemos disso. Não sei se você concorda comigo, Gisela, mas nós não temos uma educação cidadã. Nós não temos ainda incorporado em nós que o poder é nosso. Sim. O poder é do povo, né? O poder não é daquele que representa. O poder é do povo e o povo escolhe os seus representantes. Mas esse povo está educado para exercer essa cidadania? Esse eu acho que é o ponto nevrálgico de nós enquanto população. Sim. Porque não adianta você ficar lá enxugando gelo É o que nós né? fazemos, eu e acho. criando. Eu concordo plenamente. E nas últimas eleições, eu que participei aí, era algo, né, por conta da polarização, as pessoas só queriam saber em quem você ia votar para presidente. Só isso. Elas não estavam abertas a ouvir quem era o candidato estadual, as propostas que ele tinha, entendeu? O federal, entendeu? O candidato a senador, né? E nós fizemos vários votos. Então, isso que a doutora Bárbara diz, que infelizmente é uma prática, e por isso a Justiça Eleitoral tem batido tanto na jogada dos santinhos, mas uns ainda apostam a multa, mas preferem fazer porque as pessoas vão, tipo lá, com o presidente da República, que ela sabe quem vai votar, mas os outros, como ela não pensou, ela não pesquisou, ela pega na hora e vota em qualquer um. Né? Então, isso é muito ruim, né? E essa educação das pessoas como um todo, dessa educação política das pessoas, é algo que realmente faz falta nas escolas, faz falta de um debate mais maduro, seja pelos meios de comunicação de maneira geral, né? Sejam palestras, né? Sejam esse investimento aí nessa questão de informação, né? Para o cidadão. E você sabe o que eu acho mais sério? É que alguns desses projetos, vez ou outra, você toma conhecimento de um projeto desse em escolas públicas. Nas escolas particulares,
onde deveria realmente haver preparo e educação também cidadã, você não vê. Né? Não se tem isso. Trabalha-se em empreendedorismo, tá? Mas cadê a cidadania? Você não vai trabalhar a cidadania? Né? Quem são os seus representantes? Você tem todo um aparato, você tem toda uma estrutura para ser o que você quiser. Eu acho que, na verdade, tinha que se... há de se fazer, muito antes, clarear. Você bem falou a reforma tributária precisa de regras claras. A política precisa de regras claras. Inclusive, saber quem é quem. Sim. Olha, não cumpriu, não tem contrapartida, já que nesse processo de que é o povo que coloca, deveria ter mecanismo para tirar. Não é mandatos de 4 anos. Não deu. Entendeu? Porque assim, o que você vê são detentores deste mandato que nem sequer mais olha para os seus representantes. Sim. Né? Então, há que se fazer uma discussão muito mais longa, muito mais ampliada, muito mais profunda sobre essa necessidade de comprometimento. Sim. Né? Porque você vê, e é verdade mesmo, toda a discussão das últimas eleições passaram as discussões por 2 pessoas: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula. Exatamente. Ponto. Né? O pêndulo em Mato Grosso se viu absolutamente no seu limite, o que eu acho faz muito mal à sociedade. Todas as vezes que um pêndulo vai para um lado limítrofe e o outro, sempre faz mal, né? Sim. E não se acrescenta nada. Não se acrescenta nada. O que se acrescenta é a educação política mesmo, a educação cidadã. Não tem uma outra saída. Mas e dentro dessa educação cidadã, eu queria uma opinião de uma mulher experiente, que está aí na ambiência política há muitos anos e é muito respeitada. Gisele é muito respeitada. Talvez você nem tenha o tamanho do respeito, e eu posso te falar por nós mulheres, você é uma inspiração. Quando a gente vê as meninas hoje, quando eu falo, são as minhas meninas, né? Quando eu vejo Janaína como deputado, vejo uma Isa, vejo a Michele, vejo a Edna Sampaio, né? Quando eu vejo a senhora, eu tenho que falar mal e a Tenente Coronel também, né? E tem que falar com a Flavinha. Quando eu vejo a Margarete Busetti, sabe? Eu fico muito orgulhosa. Mas diante da sua experiência, tem 2 casos díspares, mas são 2 casos que truncam, que criam polêmica. Eu queria uma recomendação da Gisela para 2 políticos. Um homem hábil, que já provou, um homem que teve quase 88 mil votos, que é o Abílio Brunini. Um homem que eu gosto, que acredito que quando fala, por exemplo, sobre a questão de mobilidade urbana, eu juro para você, Bárbara, eu babo. Mas ele é um fanfarrão, né? Não é um fanfarrão. Ele não, é esse que é o problema. Por que ele faz isso? Porque ele não é. Quando você fala, ele fala sobre o SUS, ele entende mesmo mais que muitos médicos, muito mais que profissionais de saúde, e se dá o luxo de brincar com sorrisinhos e deboches dentro de uma Câmara Federal, onde os assuntos, os grandes debates desse país são feitos. Então, é uma recomendação para o Abílio, que é um homem grandioso, que precisa levar o que ele entende de SUS para construir um projeto e fazer uma discussão para que melhore Mato Grosso e melhore o país, né? E a questão, por exemplo, de mobilidade urbana, nesse processo de discussão do IBRT. E o deputado Gilberto Catani, que está aí com uma casa, me parece bastante corporativa, levando essa história da comissão de ética dele para o mais longe possível, até que o processo seja esquecido e para que não haja nenhuma grande punição, o que vai acabar não acontecendo, né? Até para... Acredita-se no Estado de Direito, perderia-se a legalidade das urnas, enfim. O que a senhora aconselharia a esses 2 meninos, mesmo diferentes,
mas que precisam de um puxão de orelha? Então, na verdade, eu penso o seguinte, que falta respeito. Né? Eu falo falta respeito porque são duas pessoas que ocupam funções públicas importantíssimas para o estado de Mato Grosso, né? E que, na medida que você se dispõe, né, a fazer, exercer um munus público como esse, de deputado, né, minimamente você deve respeito às pessoas, né? E isso a gente não está vislumbrando, infelizmente, né? Então, é algo que eu acredito o seguinte, que você ser oposição é algo salutar, é algo que faz parte do jogo político. Sim. Você não é obrigado a concordar com aquilo que você ouve, você não é obrigado entendeu? A achar que tudo está certo, mas essa oposição, ela tem os seus limites de manifestação. Dentro de uma Câmara de Deputados, os tempos de fala são sempre respeitados, você tem questão de ordem quando você é ofendido, você tem formas de se manifestar de uma forma ordeira sem você ofender o outro. Agora, quando você desrespeita a presidência, quando você desrespeita o colega que tem os mesmos direitos e deveres que você, atrapalhando fala, dando risos de deboche, isso é algo que é lamentável, né? Então, eu vejo que isso, inclusive, se dá numa necessidade de punição. Não vejo outra forma de se resolver esse tipo de situação, né? Da mesma forma, né, o Catani extrapolou todos os limites quando aceitáveis. Pediu desculpa 2 vacas por compará-las com mulheres, né? É porque até então dava ali para dizer, não, mas é a formação dele, ele realmente não existe, foi equivocado, tal. Quando ele pediu desculpa para vaca... Por compará-las com mulheres, mas aí, por exemplo, no caso do Catani, o que a senhora diria? Né? Não, dentro da mesma linha, né, da falta de respeito, do comportamento como figura pública que deve existir, né, e que nós esperamos, né, por isso eu espero, né, que haja a devida punição. Né? A Assembleia Legislativa não pode simplesmente passar como algo, né, que aconteceu, infelizmente aconteceu e daqui para frente muda. Não é dessa forma. Porque se isso não tem a reprimenda legítima aí, nós temos o risco disso continuar acontecendo. Né? Então é algo que o Abílio, pessoa que eu tive oportunidade já de conversar, já falei isso a ele, né, dessa necessidade, né, como uma bancada falei e repito, né, não vou em nenhum momento eu ir lá falar mal da sua conduta, mas há um posicionamento que não dá. Nós somos da bancada de Mato Grosso, nós representamos um estado, né, e há essa necessidade de nós termos uma conduta digna com o mandato que nós exercemos. Olha, nós estamos já com 55 minutos. Eu agradeço profundamente a doutora Bárbara Lenza Landa, que ganhou 2 trabalhos belíssimos do artista plástico Zeilton Matos, que tem artes lindíssimas, que eu vou fazer uma matéria, faço questão de mostrar essas peças, inclusive algumas que estão à venda, belíssimas. Eu morro de ciúme de fazer a matéria, porque eu queria todas. Mas o aniversário foi meu. Não, e eu ainda que escolhi. Você escolheu. Eu ainda escolhi chorando. Porque, sabe o que eu amo no presente? Você dá presente a quem ama, dá o presente que você gostaria de ganhar. Eu amo arte. E ela ama a arte, então eu fico felicíssima. E fico felicíssima, porque Gisela também ama a arte. Eu gostaria de agradecer muito, deputada, pela presença mais uma vez aqui no Caixa do Bom. Também a doutora Bárbara Lenza Lana, eu acho Lenza Lana chiquerésimo falar. Né? E já deixando aqui o espaço em aberto para, nesses 121 dias, a Sandra ter a responsabilidade de trazê-la mais umas 5 vezes. Nossa, uma vez por semana, sabe? Eu quero agradecer a oportunidade, né? O Cast do Bom sempre trazendo aí matérias importantes, né? E trazendo as mulheres, né? Que estão na política também, o que eu vejo que é um espaço importantíssimo. Então, agradeço a você, Marisa Batalha, a doutora Bárbara Lenza, né? Aí pela oportunidade, né? E deixar aí vocês, como eu disse, inclusive, no meu discurso de posse, né? Eu estarei esses 121 dias dando o meu melhor, né? Pelo nosso povo,
povo, pelo nosso Estado, né? É muito importante que você, cidadão, acompanhe esse período, que dê sugestões, né? Que faça suas críticas, porque a pessoa que está no mandato, numa função pública, é isso. Nós estamos aqui, não é só para receber elogios, nós estamos aqui para apanhar também, para poder rever condutas, né? Acredito que isso faz parte do parlamentar. As minhas redes sociais é Gisela Simona Oficial. Lá você pode me seguir, seja no Instagram, no Facebook, né? Acompanhar o nosso trabalho, né? E participar desse momento que eu vejo que é importante para todos nós, de decisões importantes para a nação brasileira. A gente põe Gisela Simona Oficial? Oficial, isso. Só isso? É. Vou pedir para colocar daqui a pouco, para que as pessoas acompanhem. Porque a gente nem é orgulhoso de tê-la lá. Obrigadíssima Gratidão. por estar mais uma vez aqui. Gente, um beijo, até a próxima. Obrigada. Até.